Oi gente, aqui é a Amanda do Lendo e Comentando e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro Misto Quente, do Charles Bukowski. Nesse livro, ao acompanhar a história de Henry Chinaski, que é o nosso protagonista e é quem vai narrar a história pra gente, na verdade a gente está conhecendo também um pouco da história do próprio autor. O Henry Chinaski é um personagem que aparece em outros livros do Bukowski, mas nesse livro aqui a gente vai acompanhar a sua infância até os seus 20 anos aproximadamente. É o que a gente conhece por romance de formação, ou seja, a gente vai acompanhar a trajetória do personagem e a gente vai perceber como as experiências de vida dele contribuíram para a construção do que ele é, para a construção da sua personalidade. Traumas de infância, sonhos frustrados, descrença, são algumas coisas que o leitor vai se deparar durante a leitura desse livro. O Henry cresceu nos Estados Unidos em uma época não muito favorável, por assim dizer. Foram os anos pós-crise econômica, então os pais dele ficaram desempregados por um tempo. O pai do Henry o agredia com certa frequência e a mãe era um tanto submissa. Ela apenas concordava com as decisões do marido. Então a gente já começa a leitura vendo o Henry crescer nesse ambiente familiar não muito agradável. Na adolescência as coisas não melhoram muito. Ele tinha muitos conflitos, muitos atritos com o pessoal da escola onde ele estudava. Ele sofreu muito também com acne, e você pode pensar, qual adolescente não teve problema com acne, mas a dele era bem grave. Enfim, a gente acompanha a vida do Henry, da infância até o início da fase adulta. O texto do livro é um texto sem firula, sabe? Ele não tem preocupação em ficar usando palavras bonitas. Ele não tem preocupação em procurar expressões que não vão chocar o leitor. É um texto muito sincero, é o famoso curto e grosso. A impressão que a gente tem enquanto a gente está lendo é que a gente está conversando com o Henry. É como se a gente o conhecesse, sentasse com ele em um banco e ele começasse a contar pra gente a história da vida dele. O Henry não era uma pessoa muito fácil de lidar. Ele costumava afastar as pessoas que se aproximavam dele. Ele era meio arisco. Mas eu acho que dificilmente alguém vai sentir raiva do Henry enquanto lê isso aqui. Eu diria que a gente pode não concordar com as atitudes que ele tem durante a história, mas a gente o compreende. Não que justifique, mas é compreensível. O Henry era um desajustado, sabe? Era assim que eu o via. Ele tinha dificuldade de lidar com as pessoas. Ele tinha dificuldade de lidar com ele mesmo. Ele não sabia muito bem como lidar com as sensações que a vida o trazia. Eu acho que Misto Quente é um livro necessário, e não só para quem gosta de Bukowski. Eu acho que é um livro necessário para todo leitor, porque você aprende qual o impacto que a vida tem em algumas pessoas. É um ótimo livro e eu recomendo muito que vocês leiam.